noite, boa noite, boa noite! Sejam bem-vindos, deixa eu dar uma ajeitada aqui na cabeleira, como estão vocês? Sejam todos muito bem-vindos, Cláudio Schneider por aqui, estamos iniciando mais uma transmissão linda, maravilhosa, hoje sexta-feira, só guerreiro mesmo para poder participar. Deixa eu aproveitar aqui, vou abrindo o Instagram, enquanto isso, vão chegando gente... Vão chegando pessoal que hoje essa live ela está pronta aqui. Essa live está pronta para entregar o melhor conteúdo que você já viu na tua vida sobre planejamento estratégico. Sejam muito bem-vindos, deixa eu colocar aqui. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos! Gente, não é possível que tem gente que vai perder essa live. Porque essa live, ela guarda o ouro, o grande tesouro. Ninguém entrega isso. Sabe por que ninguém entrega? Porque as pessoas sabem o valor que tem. Quem entende isso vende por um valor muito caro. Se você está entrando hoje aqui com o objetivo de planejar a sua empresa, eu estou entregando para você todos os fundamentos de um bom planejamento estratégico. Olá, dona Cassiele, vai chegando. Quem mais está aí? Vamos dando oi. Olá, olá, sejam bem-vindos. Vão dando oi, vão levantando a mãozinha aí e vão informando quem está aí junto comigo. Aqui, pessoal, deixa eu só dar uma arrumada. Pessoal do Instagram, vamos para o YouTube. Deixa eu só arrumar aqui, que tá meio bagunçado esse Instagram aqui. Aí. Pessoal do Instagram, vem para o YouTube, que hoje tem um conteúdo incrível. Sabe por que eu chamo para o YouTube? Porque aqui no YouTube que eu estou fazendo a apresentação de PowerPoint. Olá, Ian! Seja bem-vindo, meu amigo. Vem para cá. YouTube, Cláudio Schneider Oficial aqui no YouTube. E a gente está começando hoje a quinta aula de planejamento estratégico, ensinando para você como fazer realmente um planejamento que funciona. Porque muita gente quer iniciar negócio e inicia pensando de forma desorganizada. Eu estou ajudando você a criar uma base mental, uma base emocional, uma base física e principalmente muita atitude para fazer a tua empresa crescer, se desenvolver e poder alçar voos. Então você vai ganhar velocidade a partir de agora. E como a gente ganha velocidade? Colocando em prática aquilo que está pronto. Tendo uma gestão mais tranquila. O objetivo do plano de ouro é te deixar tranquilamente, tranquilo com a visão, com a cabeça tranquila. Olá, Mileide! Seja bem-vinda, fique à vontade aqui. O trabalho de hoje talvez seja... Olá, Alexandre, seja bem-vindo, Alexandre. Talvez seja um dos treinamentos mais profundos sobre negócio que eu já dei e já darei durante todo o processo da nova disciplina. Porque é muito completo. Por isso, assim, gente, eu vou direto ao ponto hoje. Eu vou começar metendo conteúdo é boa, né? Por quê? Porque é muito conteúdo. É muita coisa que eu tenho para falar aqui para vocês hoje. Então, só dando uma recapitulação rápida, recapitulando aqui rapidamente o que é o plano de ouro. O plano de ouro é um processo de planejamento estratégico baseado no círculo dourado de Simon Sinek. Simon Sinek é um cara que fez um estudo que analisou empresas de sucesso do mundo inteiro e percebeu um padrão de pensamento na forma com que essas empresas conduzem negócios, com que essas pessoas conduzem negócios. E observou que esse círculo, ele está no meio, ele começa com o porquê, sendo que a maioria das pessoas começam pensando no o que fazer. Então, normalmente, um planejamento, ele é muito operacional porque ele é muito voltado em tarefas. Ele está no nível básico. Eu vou vender, eu vou produzir e vender para pagar conta, para ganhar dinheiro, para depois eu pensar no mundo e em tudo que eu estou fazendo. Porém, as empresas que mudam a humanidade, elas possuem um pensamento tão forte que, se ela tiver que mudar de atividade, não tem problema, ela pode pivotar, o que as startups chamam de pivotar, ela pivota a sua ideia, a sua forma de pensar, porque ela tem um propósito por trás
E esse propósito não vai mudar. Então, o que eu estou mostrando para vocês é criar um planejamento consistente, onde tem um propósito claro, porque se em algum momento alguma coisa der errada, você muda pequenas atitudes, até um o que fazer, mas você não muda, você recalcula a rota, mas não muda o grande propósito, que é o grande destino. E você fica tranquilo, porque você já tem uma imagem prospectada. E hoje eu estarei ensinando vocês como fazer isso de uma forma muito consciente. Então, para a gente começar, primeiro deixa eu dar uma olhadinha. Quem está aí? Olá, Luciene. Olá, Alexandre. Olá, Mileide. Olá, Cassiele. Vamos chegando. Chamem os amigos de vocês, porque a aula de hoje, como eu falei, é uma aula com muito, mas muito conteúdo. O ouro está sendo entregue hoje. Bom, vamos lá. Então, explicando aqui, nós já entendemos que o plano de ouro, ele começa com uma cultura muito forte. Essa aqui é a sequência. Sempre no início da aula eu mostro a sequência do plano de ouro, onde nós começamos com o propósito, com o porquê. E ontem, a aula de ontem, se você não assistiu, assista. Eu ensino exatamente como criar um código cultural, um desenho cultural. Então aqui, ó, começa tudo naquele desenho. Do desenho, nós vamos o quê? Nós vamos fazer um trabalho mental da empresa. O que é um trabalho mental? Olhar para o mercado. Olhar para o mercado é olhar primeiro para o cliente, para as dores do cliente, para as necessidades que o cliente tem, para que eu possa, entendendo as dores, criar um produto para ele, e não para mim. E esse é o grande engano. Muita empresa abre as portas pensando nela. Muito empresário coloca o negócio pensando nele. Por isso que vocês vão concordar comigo, tem muitos vendedores que ficam empurrando o produto, vocês não querem comprar deles, porque eles estão empurrando o produto porque eles só querem vender. Normalmente, vendedores que empurram produto estão pensando na venda, não estão pensando no cliente. Normalmente a gente entende isso. De quem a gente compra? A gente compra de pessoas que a gente sabe que vão agregar para a nossa vida e não que estão pensando nelas. Nós queremos comprar de quem se interessa pela gente. A gente se interessa por quem se interessa pela gente. Quando uma empresa se interessa pelo mercado, se interessa pelo cliente, ela começa a criar foco. O foco está no cliente, o foco está no mercado, o foco está no nicho certo, o foco está em atender uma necessidade e, através dessa necessidade, resolver um problema latente, real do mercado e que, quando você resolve, as oportunidades surgem. Então, esse é um processo mental. Para que nós possamos trabalhar muito bem o mental, nós precisamos estar com o emocional. É mais ou menos assim. O que é o mental? Eu preciso me alimentar bem, eu preciso fazer uma dieta. Mas vem o emocional e lasca com tudo. Por quê? Porque se você não está bem preparado, você vai ter desejo, vai ter vontades e não vai dar certo uma dieta. Quando você está com o foco no cliente, mas emocionalmente a equipe, a base não está bem estruturada, você muda o foco tranquilamente e deixa de atender o cliente porque a empresa está desestruturada. Ela tem alta rotatividade, as pessoas estão insatisfeitas. A empresa não consegue ter uma boa base se a equipe não é apaixonada pelo que faz. Como que o seu cliente vai comprar um produto, vai se apaixonar pelo produto, se as pessoas que estão dentro da tua empresa, que estão ali, não amam, não são apaixonadas pela tua empresa ou pelo teu negócio? Então a paixão tem que vir de dentro. Equipe feliz é cliente feliz. Equipe triste vai deixar cliente insatisfeito. O cliente vai se queixar. Então essa é a base. Entendendo isso, aí nós vamos para a operação, que hoje eu vou explicar exatamente o mercado, o produto, a proposta, as vendas, a equipe, processos, financeiro e qualidade. Então vamos entender como que nós vamos trabalhar a ordem. Então nós vamos começar agora cuidando na nossa plantação. Qual é a analogia que eu gosto de dizer? Porque nós estamos acostumados com o mercado tradicional que nos ensinou o seguinte: eu estou montando uma empresa, eu vou para o campo de batalha, eu vou para a guerra, e na guerra só tem inimigo. E o que eu faço com o inimigo? Eu mato o inimigo. A empresa vem armada contra o inimigo, enxerga
as empresas do setor como os concorrentes, enxerga como inimigos, quer matar, quer acabar com o inimigo. E quando nós entramos num lugar achando que nós estamos indo para a guerra, a gente vai com sangue nos olhos e com um objetivo de destruir o que está ao redor. E muitas empresas crescem muito pisando no mercado, no cliente, na concorrência, em tudo que estão. Como? Vendem baixando o preço e punindo a concorrência, vendem, prometem uma coisa e entregam outra. Com certeza vocês já viram isso. Então a visão de arena de guerra é uma visão muito antiga. Nós vamos aqui mostrar uma nova visão. E qual é a nova visão? A visão é a da plantação. Quando eu estou montando uma empresa, ao invés de eu ir para a guerra, eu estou sendo um agricultor que está aqui cultivando. O que o agricultor faz? Primeiro ele enxerga a terra e ele vê o grande potencial na terra, mas a terra não está arada. Ela não está. Primeiro ele tem que estudar a terra, ele tem que observar aonde cada fruta pode dar, cada pé, cada planta vai crescer. Primeiro ele estuda a planta. Quando ele estuda o lugar, né? Quando ele estuda o lugar, ele já começa aos poucos a arar a terra, ele vai cuidando da terra, ele vai tirar as pedras, ele vai nutrir a terra, ele vai regar e aos poucos ele vai tirando todos os entulhos e vai preparando a terra, deixando ela macia, pronto para ser plantada. Aí então o que ele faz? Ele pega a semente exata para cada uma das áreas. Ali eu vou plantar orquídeas. Lá serão margaridas. Já lá naquela outra parte lá eu vou colocar girassol. Aqui são hortênsias. Ele vai separando as áreas e vendo para cada uma das áreas qual é a planta melhor que vai dar maior harmonia ao jardim. É diferente numa arena de guerra que quanto mais a gente ataca, mais a gente mata. Numa plantação, quanto mais você age, mais vida nasce. Quando você cuida de uma plantinha, essa plantinha vai polinizar e o pólen dessa planta vai se espalhar. E com a chuva e uma terra bem cuidada, esse pólen que se espalha e as sementes que vão se espalhando vão crescendo mais plantas. E você vai aumentando o tamanho da plantação quando você cultiva. Isso tem a ver com uma visão de mercado. Eu abrir uma empresa pensando o seguinte, agora eu estou começando uma plantação e para que eu comece a plantação, primeiro eu tenho que entender o mercado, que é o terreno, eu tenho que entender as pessoas e é exatamente esse processo que a gente vai fazer do planejamento estratégico. E o primeiro trabalho nós já fizemos. Nós vamos desenhar a cultura que é. Nós vamos desenhar exatamente o nosso propósito nessa terra. O que nós vamos plantar, que tipo de sementinha nós vamos colocar, qual é o nosso cultivo. É isso que a gente começa organizando aqui. Do desenho cultural, aí nós vamos para um diagnóstico, nós vamos analisar a terra. Vamos analisar a terra. O que a gente faz? Começa a ver se a terra tem condições, se não tem, separa os entulhos, vai utilizando, essa parte é melhor, utiliza melhor essa parte, aquela parte ali não é tão boa, ali tem mais sombra, lá não tem sombra. Então a gente vai observando, organizando melhor. Depois do diagnóstico, nós vamos definir o cenário. Aí eu vou chamar um paisagista e eu vou desenhar exatamente a paisagem e vou dizer assim, aqui eu vou colocar isso, aqui eu vou colocar aquilo, tal e tal e tal. E aí a gente começa a plantação em si. Então olha, nessa analogia é exatamente isso que a gente fez. A primeira etapa vocês aprenderam ontem, o desenho cultural através do Canvas do propósito. A segunda etapa, vocês aprenderam na quarta-feira uma parte delas, que é o diagnóstico. O primeiro foi com a planilha do diagnóstico, onde o primeiro passo é a gente fazer uma análise qualitativa. Isso aqui está fazendo, isso aqui não está fazendo, isso aqui está legal, a empresa enxerga o mercado. Quero saber de vocês aqui, quem de vocês abriu a planilha
e já conseguiu mexer nela. Alguém já abriu a planilha? Então, se alguém abriu, já vão me dando um toque aí, eu abri a planilha. Alguém já começou a fazer o diagnóstico? Alguém já fez o diagnóstico? Se fizerem, por favor, me dão um feedback aí, eu fiz o diagnóstico, a minha empresa está mais emoção e pouca razão, a minha empresa está mais razão e pouca emoção, a minha empresa é muito física, ela está muito na tarefa, muito na rotina, mas ela esqueceu a razão e a emoção. Vamos lá, me dão um feedback que isso vai me ajudar bastante. Da planilha, aí nós vamos para essa ferramenta famosa que é a análise SWOT, que a gente vai analisar os pontos externos, que são oportunidades e ameaças, e os pontos internos, que são as forças e as fraquezas. Olá, pessoal do Instagram, estamos no YouTube, tá? Vem pro YouTube, que é no YouTube que as coisas estão acontecendo, ok? Bom, fizemos o diagnóstico, analisamos a planilha, fizemos uma análise SWOT. Agora, nós vamos definir como nós queremos a empresa em 5 anos. E como que a gente define? Pessoal do Instagram, nós estamos aqui no YouTube, tá? Só para avisar aqui, estamos no YouTube. Como que a gente define o cenário? Nós vamos olhar primeiro olhando para o mercado. Vamos falar de referências, vamos ver quais são as principais referências que nós temos no mercado, no nosso ramo, no nosso setor, o que eles estão fazendo. Vamos analisar quem é referência no mundo, quem é referência no Brasil, quem é referência perto de mim, se tem algum concorrente próximo aqui que pode ser usado como referência. Então a gente vai analisar. Pessoal do Instagram, YouTube, tá? Estamos no YouTube. Então aqui a gente faz uma análise de mercado e em cima da análise de mercado nós vamos ter indicadores de mercado e nós vamos definir desses indicadores aonde nós vamos chegar. Vai ficar claro para você. Também nós vamos analisar estrutura. Quando a gente analisa a estrutura, nós vamos analisar pessoas, finanças, vendas e processos. Analisamos a estrutura está legal, está bacana ou não está, o que nós vamos trabalhar? Indicadores internos de estrutura, lucratividade, custos, equipe, turnover. Então aqui nós também vamos definir indicadores para 5 anos estruturais e indicadores de mercado. Quando você tem exatamente os indicadores, você sabe medir. Quem não mede não sabe aonde vai chegar. Então é aí que nós conseguimos. Clareza é poder, não foi isso que eu falei na quarta-feira? Clareza é poder. Então aqui eu estou explicando para vocês, eu vou ensinar para vocês como ter clareza. E aí nós vamos para o plano de ação. E o plano de ação tem a parte de mercado, nicho, produto, proposta e vendas. E nós também vamos definir a ação de equipe, processo, financeiro e qualidade. Alguém tem alguma dúvida? Querem fazer uma pergunta? Não fez ainda, Luciene? Não tem problema, tem tempo, tá? Você já é membro da nova disciplina, semana que vem eu ensino na prática. Então vai ter aula dentro da nova disciplina, exatamente como botar em prática na planilha, nas planilhas e tudo mais. Então ali eu pego pela mão e ensino mesmo, semana que vem. Ok, gente? Beleza? Então vamos lá. Vamos entender. Desenho cultural, diagnóstico, definição de cenário e plano de ação. No desenho cultural, lembra do propósito? Tá aqui, propósito, canvas do propósito, tá aqui o desenho cultural. Então esse aqui é o primeiro canvas, é o primeiro quadro. Esse quadro você joga na parede lá e você vai conseguir ter exatamente como é que é a cultura. Em uma empresa que tem vários departamentos, o ideal é que ela tenha esse canvas do desenho cultural em todos os setores, todos os segmentos. Aqui nós temos a missão da empresa, que é a questão número 3 que a gente viu ontem, que é o dever, questão de honra, lá na aula número 4. Nós temos a visão da empresa, que é a questão número 4. Nós temos os valores, que é a questão número 8. O diferencial competitivo, questão número 9. A emoção, o impacto que vocês geram, questão número 6. O compromisso, qual é o valor virtuoso que vocês se comprometem em desenvolver na empresa para atender o mercado, questão número 5. E ali o propósito do negócio. Então aqui você tem o desenho cultural. Isso aqui deve ser trabalhado
todas as reuniões, todo início do mês, início de reunião, início de mês, final de mês, comemoração, trabalho de endomarketing, isso aqui é água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Não pode parar. Desenho cultural, a cultura, ela é acima do hábito. O hábito a gente adquire fazendo repetição. A cultura é a resposta de vários hábitos que já estão na empresa. Então a empresa precisa trabalhar. Eu me lembro o Abílio Diniz contando isso, que logo depois que eles tinham decretado, aberto concordata, estavam praticamente quase falidos, né? Estavam praticamente falidos, e ainda nessa época Abílio Diniz foi sequestrado, não sei se você se lembra, final dos anos 80, início dos anos 90, alguns nem eram nascidos ainda, e o Abílio Diniz conta que nessa época o Pão de Açúcar estava praticamente quebrado, praticamente falido, então eles começaram a fazer um trabalho forte de cultura e eles começaram a trabalhar em todas as paredes, desenhar cultura, 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 um lugar de gente feliz, um lugar de gente feliz, um lugar de gente feliz. Foi tão forte esse trabalho que o Pão de Açúcar se tornou a maior empresa de varejo até o momento que o Abílio Diniz acabou vendendo as ações dele para o grupo Casino, né, da França. Então, isso tudo aconteceu, uma transformação cultural baseado em uma empresa que foca na cultura. Então, isso aqui é muito forte. Quando você tem isso, aí nós vamos para a segunda parte, que é o diagnóstico. Não vou voltar para a planilha. Você já fez a planilha, você já viu, tem uma aula inteira explicando planilha de diagnóstico. Então, a aula número 3, que foi a aula de quarta-feira, tá lá todo o diagnóstico, tá tudo na mão. Então vai lá, pega aquela aula de novo, assista de novo, pega a planilha, coloca em prática e você vai analisar se a tua empresa está no positivo, se a tua empresa, como é que ela está. Aqui nós falamos das saúdes da empresa, da parte mental, da parte espiritual ou a alma do negócio. Falamos sobre a parte emocional do negócio e falamos sobre a parte corporal ou estrutura do negócio. Então aqui desenhamos o diagnóstico, vimos se a empresa está desequilibrada ou equilibrada. Ela pode ter um equilíbrio com baixa média em tudo, e ali não é difícil. Quando você está equilibrado, tem baixa média em tudo, mas está bem equilibrado, é bom porque você aos poucos vai aumentando a proporção de todos os setores. Quando você está desequilibrado, está muito bem numa área e está pior na outra, é pior para você. Porque a empresa já tem vícios, ela está viciada. Então é mais difícil quando há um desequilíbrio. Então aqui entendemos o diagnóstico, agora vamos para a análise SWOT. Análise SWOT é uma análise famosa, conhecida no mundo inteiro, cujas palavras, que são em inglês, significam strengths, ponto forte, weakness, que são os pontos fracos, oportunidades, e threat, as ameaças. É isso, né? Então aqui nós temos os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças. Enxergando a empresa, pontos fortes e fracos internamente, oportunidades e ameaças externamente. Então, o que normalmente uma empresa faz? Normalmente, as pessoas acham que é simplesmente rodar, só que acabam esquecendo pontos. Quando o nosso olhar está viciado, a gente analisa, toda análise é viciada, porque ela é baseada naquilo que eu estou enxergando, é mais ou menos assim. Pergunta, isso aqui é bonito ou é feio? A tua referência de bonito, a tua referência de feio é tua. Para uma outra pessoa, a referência de bonito e de feio é diferente. Então depende muito da tua referência, da forma com que você enxerga. E isso que é muito complicado. As pessoas fazem uma análise muito empírica. Eu vou mostrar para vocês e vou desmembrar e vou mostrar exatamente como se realiza uma análise SWOT bem feita, quando a gente não esquece dos pontos principais. Então, inicialmente, eu vou mostrar para vocês como se faz uma análise externa. Então, eu vou ensinar a analisar mercado. Por exemplo, eu tenho uma loja de roupas. Nós vamos
fazer uma análise do setor e do segmento loja de roupas, uma análise do mundo, uma análise do Brasil. Nós vamos fazer uma análise do segmento loja de roupas. Cláudio, eu tenho uma empresa de educação. Nós vamos analisar o ramo de educação de uma forma muito forte. Então aqui você vai fazer uma análise externa, aquilo que não está dentro de você, e vai enxergar os pontos que é preciso enxergar para que você possa planejar. Caso contrário, a tua análise externa pode dizer assim, o Bolsonaro, problema do Lula. E aí fica na análise externa brigando por política. Ou às vezes a análise externa tá, não, porque trocaram a via da rua e agora não chega mais cliente, porque ele passava no caminho de casa, agora ele passa no caminho do trabalho e não me enxerga. E ele acha que a análise externa é olhar o fluxo da rua só. Então as pessoas acabam viciando. A análise fica muito pequena, muito rasa, quando ela não tem uma orientação. A mesma coisa numa análise interna. Se você é uma pessoa que você foca na qualidade, você sempre vai achar que não tem qualidade. A tua análise interna é só voltada para a qualidade. Você não está nem aí, às vezes, sei lá, para o cliente. Ou a pessoa só foca em venda, análise interna é só analisar vendedor. E não está nem aí se tem dinheiro em caixa ou não. Então a empresa acaba não olhando, fica um olhar muito viciado. Então eu vou mostrar aqui para vocês como. Como é que a gente vai fazer a análise externa? Vou começar pela externa, tá? Na externa, nós vamos começar primeiro descrevendo o que a gente chama de conjuntura. O que é conjuntura? É a nossa situação do momento. Como está hoje? Qual é a situação do hoje? Como que a gente analisa externamente? Primeiro, o mundo. Então você vai pegar uma caneta e papel, ou você pode pegar esse canvas aqui, post-it, e vai colar ali. Hoje estamos em pandemia, finalzinho de pandemia, nós estamos também, o mundo todo está com crise política, nós estamos com crise mundial, né? A demanda baixou, você vai colocar, temos uma crise de saúde muito forte aqui, a vacina ainda não está totalmente pronta, não está comprovada a eficiência da vacina, temos muita gente morrendo, também temos no mundo aqui uma situação política ou uma situação econômica caótica, muitas empresas estão deixando de vender, ou seja, a demanda está começando a baixar, a cair, você vai colocar exatamente. Ou também, mas ao mesmo tempo, no digital, nós estamos tendo um destaque, o meio digital está crescendo muito, as pessoas estão focando no meio digital, então você vai colocar aqui a situação atual no mundo. Aí nós vamos para onde? Para o país. Agora falamos de mundo, agora vamos falar de país. Como é que está a situação do Brasil? Nós tivemos agora, nos últimos anos, mais de 800 mil empresas fecharam as portas por não conseguir pagar as contas. Nós temos isso. Aí coloca como é que está a situação do país. Analisando a situação do país, também nós enxergamos isso. Coloca aí. E aí nós vamos para a análise do teu segmento. O meu segmento sei lá, alimentação. No segmento de alimentação, nós tivemos uma redução inicial durante a pandemia de 50% nas vendas, todos os restaurantes fecharam as portas, aí então tivemos um aumento muito grande no delivery. Coloca aí o que está acontecendo, aconteceu e está acontecendo, como é que está o segmento, o momento, conjuntura. Aqui você vai fazer uma análise conjuntural, ok? Agora, nós vamos para uma análise de tendência. Qual é a tendência? Nós estamos percebendo no mundo que o meio digital está crescendo,
tem novas profissões, estamos observando profissões de copywriters, de estrategistas digitais, estamos percebendo que o mundo está crescendo muito no meio digital, que as pessoas, né, que veio para ficar, estamos também em um momento de ascensão cada vez mais nas redes sociais, estamos percebendo que está indo nessa onda, a educação está indo para o digital, está reduzindo a parte. Então, comece a observar o que você vai estudar. Aqui, ó, gente, você deve estudar. Não faz de forma empírica. Pega os principais meios de comunicação, vai analisar os principais estudos, vai analisar Endeavor, vai analisar Sebrae, vai analisar empresas, vai analisar setores, segmentos, vai lá e dá uma olhada nos grandes gurus, o que eles estão prevendo de futuro. Sabe? Saia do normal, porque se você não estudar aqui uma grande tendência que está ocorrendo, você não vai entender as oportunidades que estão acontecendo. Como é que você vai fazer um trabalho de planejamento de 5 anos se você não sabe para onde o mundo está indo? Então é importante entender para onde o mundo está indo. Aqui, olha só, eu estava assistindo recentemente um podcast do Flávio Augusto, cara da WhatsApp, e como é que aconteceu que ele comprou o Orlando City? Ele estava, na época, aí aqui já é a questão de país, né? Ele estava morando nos Estados Unidos e o filho dele estudava. O filho dele jogava futebol, para o Benfica, se não me engano, uma coisa assim. Sub-20, o filho dele era jogador de futebol. E ele acompanhava o filho. Então, nos Estados Unidos, essa coisa de leva o filho para cá, ele começou a perceber que estava crescendo muito o movimento do futebol, do soccer, nos Estados Unidos. Não o futebol americano, o soccer. E ele começou a perceber uma coisa que ninguém estava enxergando. Todo mundo acha que futebol é só no Brasil. Nos Estados Unidos tinha um público emergente. Ele viu ali uma oportunidade de dizer assim, olha, nos próximos anos o pessoal vai focar mais e vai crescer muito os clubes. Quando ele enxergou isso, ele viu uma oportunidade de negócio. Assim que os grandes fazem. Começa a perceber o que os grandes estão fazendo, aonde eles estão investindo, quais são os meios de investimento dos grandes. Vai e invista também. Claro, não invista diretamente, mas analise. Perceba, anote essas tendências. E aí venha para o segmento. Como é que eu faço para analisar o meu segmento? Tem várias formas. Existe sindicato, existe grupos. Se você é, por exemplo, do meio da panificação, tem a BIP, ITPC, Instituto Tecnológico de Panificação e Confeitaria. Se você é, por exemplo, no meio de vestuário, com certeza tem associações, sindicatos do vestuário, vai analisar. Também você tem empresas como referência. Dá uma olhada nas empresas de referência. Então, saia. Gente, para fazer um planejamento é preciso ir a campo estudar. Se você não estuda, você não vai ter uma visão de futuro do teu negócio. Então, isso é muito forte. Aqui, ó, é o momento de analisar externamente toda a tendência do que está acontecendo no mundo, no país e no segmento. Quando você entende isso, você já comece a observar. Tô vendo aí, olá, Dona Diná no ônibus. Dona Diná, estamos no YouTube, vem pro YouTube, tá? Pessoal aí do Instagram, vem pro YouTube. Deixa eu dar uma olhadinha como é que tá o YouTube aqui. Beleza. Olá, Vandeleia, seja bem-vinda. Show de bola, Luciene. Ok, legal, bacana. Bom, gente, entendendo isso, fizemos uma análise da situação, fizemos uma análise de tendência, agora o que a gente vai analisar? Nós vamos analisar as melhores empresas do segmento. Quem são? O que eles estão fazendo? Empresas e influencers. Vamos citar um exemplo no meu caso. Eu tenho uma empresa que é uma escola digital de empreendedorismo. Então aqui, ó, no mundo, quais são as empresas, as escolas de empreendedorismo no mundo que tem? Então aqui eu começo a listar. Né? No país, aqui a gente tem geração de valor, aqui a gente tem o meusucesso.com, né? Nós temos o Sebrae, nós temos pequenas empresas e grandes negócios, nós temos administradores.com, nós temos a Conquer, agora que foi comprada pelo grupo Wiser Educação, que tem Meu Sucesso,
que também tem a WhatsApp. Nós temos aí grandes, eu começo a analisar. Em cima delas, é importante eu analisar o que elas estão fazendo. Ah, eu sou do segmento de roupa. Vai dar uma olhada nas grandes empresas, marcas mundiais de roupa do mundo, do teu segmento. Analisa lá, do país, quais são. E aqui, regional, quem está mais pertinho de você. O que eles estão fazendo. Perceba que em cima disso, eu já começo a ver oportunidades e ameaças. Você está percebendo isso? Você viu que é muito melhor do que eu ficar lá, minhas oportunidades, minhas ameaças. Não, quando você faz uma análise de situação atual, de tendência, de empresa do segmento, você tem coisas muito mais palpáveis para você colocar e entender para onde o teu setor, o segmento está indo. O que tem de ameaça, né? Como por exemplo, nós vimos aí a crise do Covid. O que aconteceu? O Flávio Augusto, por exemplo, teve que fechar 400 lojas da WhatsApp. O que ele fez? Primeira coisa, já estava investindo no digital, foi lá e focou na tecnologia do digital e hoje a WhatsApp tem 35 mil alunos fazendo aula de inglês com ele. Olha que loucura! O cara deu uma reviravolta enorme, cresceu pra caramba. Diz ele que o valuation hoje da WhatsApp talvez está acima dos 2 ou talvez até 3 bilhões. Olha que loucura. E o cara comprou ela, recomprou, né? Sei lá, 300, 400 milhões. Então olha que loucura. Aqui a gente já começa a ver visionários. Começa a analisar os visionários, o que eles estão fazendo. Entendendo isso, agora sim, nós vamos entender. Aqui, ó, vamos colocar aqui as oportunidades e as ameaças. Então aqui, agora, tu separa o joio do trigo. Aqui, ó, nessa anterior aqui, você olhou o atual, as tendências e o segmento. Agora tu vem para cá e separa o joio do trigo. No lado esquerdo tu coloca tudo que é oportunidade, no lado direito você coloca tudo que é ameaça, que está acontecendo negativamente no setor. Entendi aqui? Beleza, já tenho um cenário externo de oportunidades e ameaças. Vamos dar uma olhada agora no interno. Como é que a gente analisa internamente? Internamente, eu também tenho as análises positivas e as análises negativas. Aqui é importante analisar os setores dentro do teu negócio. Nós vamos analisar em 4 pontos. Equipe. Então vamos pegar aqui, ó, no lado esquerdo, positivo. Começamos com o positivo. Você vai colocar ali equipe. O que a tua equipe tem de positivo? A minha equipe é motivada, a minha equipe é disciplinada, a minha equipe é muito empenhada, ou são pessoas muito bem capacitadas. Coloca aí tudo que tu tem de positivo da tua equipe. É uma equipe coesa, uma equipe que está trabalhando bem, uma equipe que está engajada, ou não. Não, a minha equipe não está engajada, mas o que eu tenho de positivo é que são pessoas muito honestas, muito corretas, e eles são, né, muito disciplinados. Eles não estão engajados, mas eles são bons no que eles fazem. Tecnicamente, eles são muito bons. Coloca aí. Você vai colocar a característica positiva da tua equipe. Agora, vamos olhar o que nós temos de processos. Olha, os processos, a minha empresa é bem disciplinada, as rotinas são muito bem, eu entrego no prazo, o nível de excelência é muito bom, a qualidade está muito boa do produto, nós somos muito eficientes, coloca lá. Vamos analisar o que? Finanças. Qual é o teu ponto positivo das finanças? Não, a gente está vendendo bem, a gente tem está tendo reserva em caixa. Ou não temos tanta reserva em caixa, mas pelo menos a gente está crescendo. Está começando a melhorar o nosso resultado. Nos últimos meses nós tivemos melhor no resultado. Nós também somos muito organizados. Então coloca lá. E por fim, vendas. Né? Aqui em vendas você vai analisar os pontos fortes. Nós temos clientes fiéis, nós temos clientes que pagam em dia, aqui você vai colocar os pontos positivos na área de venda. Então aqui você analisou internamente o ponto positivo de equipe, processo, finanças e vendas. Não ficou nenhuma lacuna. Aí nós vamos para o lado direito e nós vamos analisar os pontos a melhorar. A nossa equipe está desanimada, nós temos uma alta rotatividade, então a gente tem que reduzir a rotatividade, melhorar o treinamento, a equipe não está muito bem treinada, tal. Tu vai colocar ali o que tem que melhorar. Processos.
os processos não estão padronizados, precisa padronizar mais os processos, as nossas rotinas não são muito bem feitas, você vai colocar aqui em processos. Finanças. Olha, estamos tendo, alguns itens estão dando prejuízo, não estamos conseguindo enxergar o furo, estamos, nosso lado financeiro está meio nebuloso, a gente não consegue ter previsibilidade, nós não temos previsão de caixa, tá, coloca ali. Vendas, nós tivemos uma queda nas vendas, nós estamos tendo muitos clientes se queixando de mau atendimento, tivemos muitas queixas, muitas dificuldades, você vai colocar aí. Você percebeu que aqui nós rodamos todos os pontos? No lado esquerdo, características positivas, no lado direito, pontos a melhorar. Agora que eu tenho o externo e o interno, agora eu preencho a análise SWOT, interno e externo. E aqui eu vou pegar uns post-it e vou colar os pontos fortes, os pontos fracos, oportunidades e ameaças. Só isso já te diz o que você deve fazer, os teus planos de ação, o que você deve fazer na tua empresa, no teu negócio. Percebam aqui, ó, que eu estou ensinando vocês a fazer uma análise SWOT certa, correta, que ela realmente funciona. Não aquelas análises SWOT no achômetro. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não. Nós analisamos tudo. Externamente a gente analisou conjuntura, analisamos previsão, analisamos os melhores referências. Na análise interna nós analisamos todo o departamento de pessoas, analisamos processo, analisamos financeiro e analisamos vendas. E os pontos fracos também analisamos pessoas, processo. Então está tudo analisado, tudo muito claro. Não ficou lacuna nenhuma aqui. Então isso sim, agora eu tenho, o que eu faço quando eu pego planilha, que já me levantou um monte de coisa, e quando eu pego análise SWOT? Agora eu deixo de lado que depois eu vou utilizar elas nas ações. Mas eu já começo a departamentalizar e dizer, olha, eu sei o que eu preciso fazer. Faça uma lista de tudo que precisa ser feito, melhorado, refinado, que aí no próximo passo a gente começa a trabalhar as ações. Olha que legal! Temos um propósito, temos um diagnóstico. Agora o que a gente vai fazer? Qual é o próximo passo? Desenhar o cenário futuro. Essa é a parte que eu mais gosto. Vou ser franco com vocês. Gente, essa é a parte mais legal. É a parte onde a gente começa a projetar. E a projeção, normalmente, ela também é empírica. Muitas empresas também não sabem como planejar o futuro. Por quê? Porque elas não analisam indicadores. Elas sonham apenas. Eu vejo eu montando uma loja, montando uma nova empresa, tendo uma filial, eu vou ter franquia e sonha no negócio, mas não sabe exatamente se é franquia, se não é franquia. Não faz o dever de casa, não estuda de verdade. Olá, pessoal do Instagram, estamos aqui, ó, no YouTube, tá? Estamos no YouTube. Então, não analisa de fato o que tem que ser feito. Beleza? Então, o que nós vamos fazer aqui? Uma análise para desenhar cenário. E nessa análise, nós vamos começar analisando referência. Primeiro passo, antes mesmo de eu desenhar cenário, eu tenho que ver o que está acontecendo no meu setor. Eu chamo de modelagem. O que é modelagem? Você vai modelar quem já está dando certo. Faz sentido, gente? Vamos lá, então. Olha só, para eu projetar, eu vou modelar primeiro. Não significa copiar, nada a ver com cópia, tá? Nada a ver com cópia. Por exemplo, antes de eu montar a nova disciplina, eu estudei meusucesso.com, eu estudei o Sebrae, claro, trabalhei 19 anos no Sebrae, e outras empresas de treinamento e consultoria, inclusive a Conquer. Peguei um modelo de negócio deles, vi o que eles estavam fazendo e vi o que eles não estavam fazendo. Em cima dessa análise, eu desenhei a nova disciplina fazendo o que eles não fazem. Então, quando a gente desenha um negócio baseado em referência, nós também conseguimos enxergar lacunas. Essa referência nós vamos começar assim. Você vai primeiro desenhar quais são as referências, começando por você. Você é uma referência. Então você coloca ali, tá? Aqui eu vou colocar, por exemplo, em cima aqui a nova disciplina, o primeiro. Embaixo eu vou colocar aqui, sei lá, no meu caso, meusucesso.com, vou colocar Sebrae, vou colocar Endeavor,
Vou colocar Conquer, por exemplo. Coloquei aqui as referências. O que você vai fazer? Mesma coisa. Coloque referências. Pode ser referências mais distantes e também pode ser algumas referências mais próximas. Como, por exemplo, sei lá, eu tenho uma padaria. Eu vou pegar e colocar a melhor padaria, né, depois da minha, aqui na cidade, na região, a melhor padaria que eu conheço aqui na região, mas também vou colocar a melhor padaria do Brasil, também vou colocar outras que eu conheço em outros lugares. Você pode colocar aqui. Você vai ter pelo menos umas 4 referências além de você para se basear. Primeiro passo, vai analisar os pontos fortes da tua referência. Aqui, gente, começa a surgir oportunidades para você, quando você vê o que o teu concorrente, o que as referências do mercado, não necessariamente são concorrentes, às vezes nem são concorrentes, mas são referências que você tem. O que eles estão fazendo, o que eles têm de melhor e que é possível você ter também. Você vai colocar os teus pontos fortes e os pontos fortes também dessas empresas que você colocou como referência. Também vai analisar o ponto fraco. O que eles não têm? Por exemplo, né, no meu caso, todos eles, meu sucesso, Endeavor, Conquer, Sebrae, o que eles não têm? Qual é o ponto fraco deles? Não tem acesso direto. Não tem acesso direto. No caso do Sebrae até tem acesso direto, mas não tem uma linha única porque são vários consultores. No caso, por exemplo, do meu sucesso, ninguém tem acesso ao Flávio Augusto, ninguém tem acesso ao dono da Conquer. Então esses são pontos fracos que eu analisei e que eu vi, olha, como eu sou pequeno, eu posso ter o acesso direto. Então aqui a gente começa a ver os pontos fracos e podemos desenhar uma estratégia baseando também nos pontos fracos das referências que eles não têm, para que você atenda uma demanda do mercado que ninguém atende. Olha que legal, olha que ponto. Você está entendendo agora para onde você vai? Entendi os pontos fortes, entendi os pontos fracos, e aí eu começo a analisar qual é a tendência, para onde está indo eles, o que eles estão fazendo, quais são as atitudes que eles estão tomando, o que eles estão focando mais. Qual é o rumo que você está vendo que está sendo desenhado deles? Para onde eles vão? Então, entendeu aqui? Agora você vai desenhar o teu cenário. Como a gente desenha o cenário? Nós vamos começar desenhando o cenário de cliente, mercado, e depois nós vamos desenhar o cenário de estrutura. Nós vamos fiz uma análise de mercado, fiz uma análise de concorrência, entendi ponto forte, entendi ponto fraco, entendi ameaça. Agora eu vou fazer minha projeção. Como que nós vamos fazer? Lembra que aqui nós temos aqui no Canvas, nós temos, depois do propósito, temos cliente, que é o lado mental, e temos equipe, que é o lado emocional. Vamos começar com o lado mental. Como é que eu analiso o lado mental? Assim, vou prospectar o meu cenário. Começo primeiro analisando indicadores. Primeiro eu vou analisar os indicadores de quais são os principais. Nesse caso aqui, preste muita atenção no que eu vou dizer. Eu coloquei alguns, mas você pode ter outros, tá? São o que a gente vai chamar de indicadores de mercado. Para que você possa desenhar o cenário de 5 anos, você tem que ter números. Ou pelo menos análise, como por exemplo, nicho não é número, mas eu tenho aqui exatamente análise. Então aqui eu tenho indicadores. O primeiro é o diagnóstico mental, que é aquele diagnóstico que a gente realizou. O segundo é vendas, quanto eu vendo hoje, quanto eu quero vender. O terceiro é clientes por mês, quantos clientes eu tenho por mês. O quarto indicador é qual é o valor da minha empresa no mercado. Cláudio, eu não sei o valor da minha empresa no mercado, vai pesquisar. Gente, planejamento não é achômetro. Planejamento é análise consistente de dados. Então, se você quer ter uma empresa que valha milhões, tu tem que saber quanto ela vale hoje. Se você não sabe quanto ela vale hoje, tem coisa errada. Você precisa calcular, precisa perceber. Então, é importante. Qual é o nicho que você está hoje? Qual é a abrangência que você tem? Regional, nacional, o estadual.
Pessoal do Instagram, estamos no YouTube, tá? Vem pro YouTube, que no YouTube tem a apresentação na tela. Aqui no Instagram você só consegue enxergar eu, não consegue ver a tela toda que eu estou mostrando aqui. E também o índice de satisfação de clientes. Posso colocar outros indicadores? Posso. Pode acrescentar indicadores, mas eu coloquei alguns aqui para mostrar. Então, o primeiro passo, você vai colocar como é que está hoje. Eu realizei um diagnóstico e hoje a parte mental do meu diagnóstico está em 42%, por exemplo. As minhas vendas estão em 100 mil reais. Eu tenho, sei lá, 2 mil clientes mensais. O meu valor de mercado é tanto. O meu nicho é tal. Eu atuo nesse nicho. A minha abrangência eu abranjo, sei lá, a minha região. Ou eu abranjo a minha cidade. O índice de satisfação dos clientes aqui está em torno de 70%. Como é que eu vejo isso? Tem várias ferramentas. Tem Facebook, tem Google, tem Reclame Aqui. Faz uma análise baseado nisso, coloca uma meta aí. Você pode pegar e colocar ali qual é a tua fonte e analisar a fonte, mas coloca um indicador onde você vai analisar. Entendendo hoje, agora eu vou prospectar como é que eu quero daqui a um ano. E aqui, atenção, gente, posso dar uma sugestão? Minha sugestão é, não sejam muito audaciosos em um ano. Sejam pé no chão em um ano, sejam audaciosos em 5 anos. Pé no chão em um ano, audacioso em 5. Por quê? Um ano é para consolidar e melhorar a estrutura. 5 anos é o crescimento. Então aqui você vai prospectar. Você vai projetar. Como é que eu quero? No diagnóstico mental eu estou com 42, eu quero chegar a 60 daqui a um ano. Beleza. Então você já sabe tudo que tem que ser feito, está lá no diagnóstico. Nas vendas, eu estou com 100 mil, eu quero ter um crescimento em um ano. Eu quero crescer 10%, então eu vou para 110. Não é muito, mas eu botei 10% de crescimento. Clientes mensais, aí eu faço o cálculo. Aí como é que eu calculo em 5 anos? Olha só, o nicho aqui é muito legal. Por exemplo, vamos citar um exemplo no meu caso. Hoje o meu nicho é empreendedorismo. Em um ano, empreendedorismo. Daqui a 5 anos, eu posso pegar e colocar desenvolvimento humano, por exemplo. Eu posso ampliar o nicho. Então, eu vou aumentando o nicho. A minha abrangência a hoje, sei lá, né? Você vai colocar ali, hoje a minha abrangência é a cidade. Daqui a um ano, eu quero ter mais... Não, eu quero continuar com uma loja só na cidade. Daqui a 5 anos, eu quero ter 3 lojas espalhadas na região. Então, você vai colocar aqui. Se vai aumentar a abrangência ou não. Não, eu não quero aumentar a abrangência. Coloca ali. O índice de satisfação de clientes. Então aqui você prospectou o cenário de mercado. Beleza? Só que tem uma coisa. Cenário de mercado não vai sozinho. Você precisa fazer uma prospecção de... Com quem? Que é o emocional da tua empresa. Então aqui você vai projetar o emocional. Stakeholders, todas as pessoas envolvidas. Como é que eu vou analisar? Mesma coisa, no lado esquerdo os indicadores. Aqui eu coloquei o diagnóstico emocional, que está lá na planilha. Tá? Como é que você quer que esteja a parte emocional da empresa. E aqui eu coloquei alguns indicadores de estrutura, como por exemplo, lucro, quantos por cento você tem de lucro, quanto você tem de reserva de capital em caixa, qual o valor do imobilizado, o que é o imobilizado, ativo imobilizado, dinheiro em estrutura, parado, que tu tem ali. Qual o valor, como é que você quer estar, quantas pessoas você quer ter na tua equipe interna, qual o teu percentual de turnover. E aqui, caso você queira desenvolver uma pesquisa, um trabalho interno, engajamento. Então, mesma coisa, eu desenho hoje como é que está o meu diagnóstico emocional, quanto que eu tenho de lucro, quanto que eu tenho de reserva de capital, quanto que eu tenho de imobilizado hoje, quantas pessoas eu tenho na equipe, qual é o meu turnover e qual o percentual de engajamento que eu quero na minha empresa. Que eu tenho hoje, né? Como é que está hoje. Depois vem um ano e depois em 5 anos. Então aqui o que eu vou fazer? Mesma coisa. Eles precisam combinar. Se eu falar que daqui a 5 anos eu tenho que ter 500 mil de faturamento e eu tenho 100 hoje,
Então vai dar 5 vezes, eu também tenho que prospectar uma equipe interna 5 vezes maior, senão não vai dar, a não ser que eu mude o nicho, eu mude o mercado e vá para um negócio escalável. Pode acontecer. Não, eu tenho uma startup e a minha startup é continuar com a mesma equipe interna com 10 vezes o faturamento daqui a 5 anos. Beleza, legal. Mas você precisa ter coerência entre os indicadores de estrutura de mercado. Então aqui, ó, eu fiz um desenho de cenário de hoje, um desenho de cenário de 1 ano e um desenho de cenário em 5 anos. Agora eu quero saber, como é que vocês estão aí, gente? Vocês estão quietinhos demais? Tá legal? Como é que tá o conteúdo? Tá bacana? Perceberam o trabalho todo que tem agora pela frente? Não é difícil, só que tem que estudar. Não adianta. Se você não parar, não fizer uma dedicação, não for atrás. Ah, Cláudio, eu vou contratar um consultor, uma consultora. Legal, pode ser. Mas a minha sugestão é, se você não tiver envolvido, você vai ter uma outra pessoa decidindo por você. Na hora de fazer, você não vai fazer. Não vai. Não vai. Não tem outro rumo, outro caminho, senão assumir as rédeas do teu negócio. E veja o seguinte, o que eu estou mostrando aqui para vocês é, assuma as rédeas hoje, para que você possa ficar tranquilo daqui a 5 anos. Senão, o tempo inteiro você vai ser escravo do teu próprio negócio. Quantos empresários eu conheço que são funcionários deles mesmos, porque eles não têm patrão para eles, mas eles também não são patrões, porque eles são escravos. Eles não prospectaram. Eu estou trabalhando bastante hoje, mas tudo bem, porque está planejado daqui a 5 anos. Ok, trabalhar bastante hoje, porque tem planejado a expansão da empresa. Agora, se você trabalha bastante hoje e não tem visão de futuro, você vai trabalhar bastante amanhã. Daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, você vai continuar carregando caixa. Vai continuar baixando a cabeça e só fazer, porque você não prospectou, não organizou o teu negócio como é que ele vai ser daqui a um tempo. Então é necessário ter essa organização. Faz sentido, gente? Estou sendo duro hoje, eu sei. Eu sei que eu estou sendo duro. Mas planejamento é isso. Seja duro agora para que as coisas andem. Fizemos uma prospecção, ok, agora tem a hora do plano de ação. Agora eu já entendi quanto que eu quero faturar, quanto que eu quero ter dinheiro em caixa, eu já sei como é que eu estou hoje, eu já sei como é que eu quero estar daqui a 1 ano, como eu quero estar daqui a 5 anos, eu já tenho as metas, eu já tenho os objetivos, eu já sei o que eu tenho que atingir, agora o que que eu vou fazer? Ha! Vamos voltar para o nosso Canvas? Tá aí, ó. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, que vai ficar melhor. Deixa eu pegar aqui. Que eu acho que aí você vai conseguir entender melhor o que eu vou fazer a partir de agora, tá? Aqui, ó. Mostrar aqui, ó, o Canvas. Então agora é o seguinte, nós vamos agir no mercado, no produto, na proposta, na venda, na equipe, processo financeiro e qualidade. Como é que eu vou fazer isso? Bem simples. Cada um é um canvas. Cada um vai ter um quadro que você vai responder e você já sabe o que tem que ser feito no quadro. Então, o que é legal do Golden Canvas aqui, né? Que é o canvas todo de negócio. Esse é o Golden Canvas. O que é legal no Golden Canvas? Legal porque tu não vai ter assim um planinho de ação para se perder. Tu vai ter tudo na parede. Tu vai todos os dias acordar de manhã e vai enxergar a parede e vai saber exatamente o que você tem que fazer. Como é que nós vamos começar? Com o primeiro, que é o mercado. Estudar mercado, persona e concorrência. Já fizemos uma análise de concorrência, referência. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar esse canvas aqui. Atenção, gente! Esse é o primeiro canvas. Esse é o primeiro canvas do Golden Canvas. Além do Golden, né? E do propósito. Então, esse aqui. Aqui você vai ter uma visão clara do que você está fazendo, quem é teu cliente, quem é teu persona, quais são as dores, o que você vai fazer. Então, aqui nós temos aqui, ó, na parte esquerda, sobre nicho e público-alvo.
O que é um nicho? É a parte do mercado que você atende. Quanto mais específico o teu nicho, melhor. Vamos citar um exemplo. Eu estou no mercado de educação. Então, o mercado é, na verdade, ele é o mercado como um todo, tá? Dentro do mercado, você tem segmentos. Tem educação de ensino médio, ensino fundamental, tem educação infantil, tem o que mais? Tem educação para adultos, tem educação, tem graduação, pós-graduação, técnicos, né? No meu caso aqui, o segmento da educação, meu aqui, é um segmento técnico. Não é graduação, não é ensino médio, não é pós-graduação, é um segmento técnico. Ok? Qual é o nicho? Dentro do segmento técnico, tem vários cursos técnicos. Tem curso de inglês, tem curso de gastronomia, tem curso, um monte de coisa. Qual é o meu nicho aqui? O meu nicho é empreendedorismo. Melhor. Meu nicho é desenvolvimento humano. Desenvolvimento humano. Dentro do nicho desenvolvimento humano, você tem muita coisa. Você tem dentro do nicho de desenvolvimento humano, por exemplo, você tem coach, você tem PNL, programação neurolinguística, você tem enneagrama, você tem liderança, né? Então aqui eu tenho um nicho, só que dentro do nicho desenvolvimento humano tem um subnicho. Qual é o meu subnicho? Empreendedorismo. Então eu boto ali. Então aqui eu estou mostrando para vocês o que vocês vão fazer. Vocês vão afunilando. Quanto mais específico for o teu nicho, melhor. Mercado, alimentação. Dentro do mercado de alimentação, tem restaurantes, tem supermercados, tem padarias, tem confeitarias, tem conveniência. Qual é o segmento? Ah, padarias. Dentro de padarias, tem padaria de bairro, tem padarias gourmet, tem padarias mais low. Então aqui você vai nichando e vai subnichando. Quanto maior, quanto mais específico você for, que tem muita gente que não quer especificar, quer ser amplo. Só que quanto mais amplo você é, maior a concorrência. Quanto mais específico, menor a concorrência, porque você atende o que ninguém atende. Eu tenho sempre um exemplo que eu dou aqui de um cliente de programa Despertar, que é o Renato. Até nem sei se o Renato está assistindo aqui. E o Renato é um fotógrafo. Então tem vários tipos de fotógrafos. Tem fotógrafo de eventos, tem fotógrafos de batizado, tem fotógrafos de casamento, tem fotógrafos de bebês, tem fotógrafos de book, tem fotógrafo de tudo que é tipo. Ele escolheu ser um fotógrafo de casamento. Só que ele escolheu ser um fotógrafo de casamento à luz do dia. Ele não tem estúdio e não trabalha com estúdio, não trabalha com iluminação artificial, só trabalha com iluminação natural. E casamentos intimistas, só casamento pequeno à luz do dia. Então, quanto mais nichado você está, maior o teu diferencial e menor é a tua concorrência. Ah, Cláudio, mas não pode acontecer de eu entrar num nicho muito específico, tão específico que não tem cliente? Até pode, mas a maior parte das vezes é mais medo do que é o fato. Quanto mais nichado você tiver, melhor. Entendendo o nicho, aí vem o público-alvo, que é diferente. O nicho ele está relacionado com a atividade. O público-alvo está relacionado com o público. O que é o público-alvo? São pessoas, e aqui você vai elaborar o perfil das pessoas. Então aqui você tem no lado esquerdo, geográfico, país, estado, cidade, bairro, região. Demográfico, renda, gênero, ocupação, geração, escolaridade. Comportamental, aqui você tem o que eles procuram, o que eles precisam, o que eles consomem. Psicográfico, qual é a personalidade que eles têm, qual é o estilo de vida que eles têm, quais são as opiniões que eles têm, quais são as atitudes deles. Então aqui você começa a desenhar o teu público-alvo. Faz sentido, gente? Como é que tá aí? Gente, me respondam. Eu sou carente. Eu quero atenção.
Estou me sentindo só, ninguém me responde. Vamos lá! Pronto, já acabou a carência. Voltamos ao assunto. Entendemos aqui o público-alvo. Entendendo o público-alvo, aí eu coloco ali embaixo. Qual é a dificuldade que o meu público-alvo tem? Né? No meu caso, para mim está muito claro, né? Geográfico, demográfico. Geográfico para mim é Brasil e mundo, né? Porque não tem, porque é pela internet. Agora, demográfico, eu tenho exatamente, normalmente, o meu cliente, eu tenho geração X, Y e Z, mas o Y é o predominante do meu público. Né? Renda, normalmente, são pessoas de classe média. Média. Nem baixa, nem alta, classe média. A ocupação, então, normalmente, são ou autônomos, ou empresários, ou aspirantes a empreendedorismo, querem montar uma empresa ou um negócio. Né? Então, aqui a escolaridade, normalmente, o meu público está na faixa da graduação. Né? São pessoas formadas, têm faculdade. Então, quando eu venho no comportamental, eu já vejo aqui, são pessoas que gostam, que procuram cursos e que, ao mesmo tempo, né, têm algumas dificuldades em encontrar aquilo que eles precisam. Aí quando eu venho na dificuldade, está muito claro. Está muito claro. Não possuem a informação certa para ter sucesso no mundo dos negócios. Não possuem. A dificuldade que eles têm é falta de informação para ter sucesso no mundo dos negócios. Muitas vezes são esforçados, são trabalhadores, fazem o melhor, mas não têm informação certa. Então aqui eu entendi. Aí eu venho para o persona. Olha que diferente. Depois que eu saí do nicho aqui, do público-alvo, eu venho para o persona. O que é o persona? O persona eu vou pegar uma personalização, vou tentar personalizar. Então até aqui eu tinha assim, faixa etária entre 25 e 45 anos. É um público-alvo, entre 25 e 45. Persona eu vou pegar assim, ó, já agora eu vou desenhar o Eduardo, 38 anos. Eu até vou aproveitar e vou mostrar. Vocês estão vendo aqui o quadro? Eu tenho 4 personas aqui, ó. Nesse quadro aqui está desenhado os meus personas, eu enxergo eles todos os dias. Tem o Eduardo, de 35 anos, tem a Gabriela, de 28 anos, tal. Então eu tenho. Mas aqui eu vou tentar pegar um principal. Vamos dizer que eu vou pegar, sei lá, o Eduardo, 35 anos. Qual é a principal dor que ele tem? O problema que ele tem? Ele está, sei lá, ele está com medo de largar o emprego que ele tem para começar a empreender. Quais são os medos? De dar errado, de falir, de não dar certo, de perder todo o dinheiro que ele investiu? Quais são os desejos que ele tem de ter mais liberdade, tempo com a filha, com o filho? Você vai colocar. O que ele busca? Ele busca uma orientação certa para montar um negócio de sucesso. Sei lá, eu botei um exemplo aqui. Você vai pegar um persona, um modelo de persona e vai colocar aqui. Olha que legal esse quadro. Você joga na parede, tu enxerga o teu cliente todo dia. Tu sabe com quem tu se comunica nas redes sociais, como que você age. Então aqui, ó, vai ajudar você a organizar o teu negócio para melhorar a comunicação. Aí eu venho para agora o produto. Entendendo, olha só, entendi a dor do meu cliente, agora eu vou criar o produto. Aqui eu venho criar uma esteira de produtos. No meu caso, eu tenho aqui programa Despertar, eu tenho o plano de ouro, o Golden Canvas, do 0 ao 1. Então eu fui colocando cada um dos produtos e listando a dor que cada produto resolve, os benefícios, por exemplo, o programa Despertar. Qual é a dor que o programa Despertar resolve? Pessoas que estão indecisas, que não sabem o que fazer da vida, não sabem para onde vão. Quais são os benefícios do programa Despertar? Clareza de propósito, ânimo e entusiasmo. Quais são as características? Treinamento online. Treinamento online e com um passo a passo de definição de propósito de vida. Quais são os sonhos que ele realiza? Uma vida plena, realizada, com sentido. Agora eu venho para o plano de ouro. Qual é a dor que o plano de ouro resolve? Visão embaçada de uma empresa e de negócio. Né? Uma visão nebulosa do negócio. Quais são os benefícios que ele dá? Clareza de negócio, clareza de visão e clareza de futuro.
com essas características, curso online. Então aqui você vai colocar cada um dos teus produtos. Cláudio, mas sei lá, eu sou um supermercado e eu tenho N produtos. Coloca aqui nos entregar minha sugestão, tá? Os departamentos: frios, laticínio, perfumaria. Vou colocar, sei lá, cereais. Então aqui você vai colocar aí frios, qual é a dor que ele resolve, quais os benefícios que ele dá. Aqui eu tenho vinhos, adega, qual é a dor que a adega resolve, quais os benefícios que uma adega dá no negócio. Então você vai tendo dentro dos departamentos os entregáveis. Aqui você vai organizar qual é o objetivo aqui. Você vai perceber quais são os produtos que atingem todos os teus personas, todo o teu público-alvo, quais são os produtos que são mais específicos para um e para outro. Por exemplo, o programa Despertar, no meu caso, ele está mais no topo do funil do que o plano de ouro. Então aqui eu tenho produtos que são mais no topo, tem produtos que estão mais no meio do funil. Normal, você precisa entender quais são produtos de topo de funil, meio de funil. Vou explicar funil daqui a pouquinho. Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Show de bola! Vamos lá! Olá, Tailã! Vem pro YouTube! Tá no YouTube, tá, gente? Estou no YouTube! Bom, vamos lá. Entendi o canvas do produto? Desenhei aqui, vou jogar na parede, já sei exatamente quais são os meus produtos, a dor que os meus produtos resolvem. Vem alguém entrar em contato comigo, dizer, Cláudio, eu estou com tal dificuldade, eu tenho tal produto que vai resolver o teu problema. Vou resolver, esse é o benefício, essas são as características. E assim que você vai visualizar. Olha aí, eu tenho desenhado uma estratégia de oferecer a coisa certa para o meu cliente. Aí eu venho para o 3. Agora o terceiro canvas, esse é um dos canvas mais importantes. Isso aqui é a promessa de transformação do teu negócio. O que é a promessa de transformação? É a grande proposta. O que você vende? Então aqui, ó, você vai dar qual é a principal solução do teu negócio. O que é o teu negócio? Qual é a tua solução? Quem é o meu cliente? Então aqui, ó, o que é o meu produto principal? Quem é o meu cliente? No meu caso, o que é a nova disciplina? Uma escola colaborativa de negócios, uma comunidade online. Quem é o meu cliente? Pessoas que querem ter sucesso no mundo dos negócios, não tiveram preparo durante faculdade e ensino fundamental. Qual é a solução que eu vendo? Eu ensino e ajudo a colocar em prática tudo o que a escola tradicional não ensinou. Qual é a solução? Além de ensinar, dá oportunidade das pessoas interagirem e crescerem juntas. Qual é a característica? Meio, aí eu tenho aqui, a principal característica, que é um treinamento online. As características secundárias eu posso colocar aqui, que eu tenho vivências compartilhadas, educação, tal. Quais são os benefícios que eu vendo para o meu cliente? Então eu vou colocar aqui. Então aqui, ó, sobre a solução, no lado esquerdo, eu tenho exatamente qual é a dor que eu resolvo do meu cliente. Agora eu vou desenvolver argumento de venda. Essa parte talvez é uma das partes mais legais que eu tenho no lado direito. Ponto A e ponto B. Como é que é o meu cliente antes de comprar comigo e como é que ele sai depois de comprar? Olá, pessoal do Instagram, vem pro YouTube, tá? Desculpa, pessoal do YouTube, tô toda hora lembrando eles ali. Bom, aqui, no desenvolvendo argumentos, eu coloco o que a gente chama de terra prometida. O que é o seguinte? Normalmente, o cliente, olha só, o cliente não compra o teu produto. Você vende um barquinho para chegar numa ilha, mas ele não quer comprar o barco, ele quer comprar a chegada da ilha. Ninguém quer comprar um personal trainer. As pessoas querem comprar barriga de tanquinho. Ninguém quer comprar uma furadeira. Eles querem comprar o buraco na parede, melhor. Eles querem comprar o parafuso dentro do buraco, melhor. Eles querem comprar o quadro exposto no parafuso que está no buraco feito pela furadeira. Perceba
que a gente não vende furadeira. Então é a mesma coisa aqui. Você vai começar a trilhar como é o teu cliente e como que o teu cliente estará depois de comprar de você. Em cima disso, você vai criar uma promessa. Qual é a promessa? O que você vende para o teu cliente que resolve o problema dele. Embaixo aqui você vai colocar plausibilidade. Tem erro de português aqui. Desculpa, vou ajustar, tá? Plausibilidade, tornar plausível o produto. Então aqui embaixo, no lado esquerdo aqui, você vai colocar assim, por que ele deve comprar de você. Aqui, né, você vai desenvolver uma história, claro, talvez um post-it você coloca ali, pelo menos qual é a história de um cliente antes, a relutância, o que a gente chama de jornada do herói. E do lado direito, né, o porquê. Né? Então, plausibilidade é o motivo lógico, é a razão. Né? É tornar plausível, é a lógica do processo. No lado direito, aí você tem o argumento do porquê ele deve comprar de você. Então, aí agora a gente fechou bem. Aqui, ó, gente, isso aqui, contratou vendedor, entrega o canvas da proposta para ele entender exatamente quais os argumentos ele deve usar para resolver o problema do teu cliente. Aqui, ó, eu tenho, ó, na mão, exatamente como vender o produto. Entendeu o canvas da proposta? Agora nós vamos para o funil de vendas. O que é o funil de vendas? Aqui eu vou desenhar. Vou desenhar desde o momento. Olha só, é um funil. Cada uma dessas etapas tem a ver com a jornada do teu cliente até ele fechar a venda. Então, existe, tudo que a gente está no topo são pessoas que não conhecem o meu produto. A gente chama, são pessoas que normalmente não sabem que você existe e também não sabem que precisam de você. Aqui são os curiosos. No Facebook, por exemplo, é aquele que vai lá dar uma olhadinha num post teu, curte o post, mas ele não sabe ainda quem você é. Então aqui, ó, eu preciso ter estratégias para atrair pessoas a olhar. Eu costumo fazer uma analogia aqui com o físico. Imagina tu tá com uma loja. O que é o topo do funil? É o cliente que passa na rua, na frente da tua loja. Ele vai olhar a tua loja. Mas ele só passa. Todos os dias ele passa. Mas ele nunca entrou. Quem é o prospect? O prospect é aquele que já é potencial cliente, é aquele que já está alguns dias passando na loja e na cabeça dele assim, me deu vontade de entrar. Eu vou entrar em um dia. Eu ainda não sei, mas eu vou entrar. Né? Aí eu venho para o lead. O que é o lead? É aquele que entrou na loja, não comprou ainda, ele entrou. Ele entrou, ele viu que tu tinha uma promoção, ele até foi, comprou alguma coisinha pouca ali, mas ele não é teu cliente. Ele foi ali só para ver qual é a tua. Né? Pessoal do Instagram, estamos no YouTube. Bom, aí já vamos afunilando. Já chega aquele que entrou na loja, viu o produto, se interessou e pediu quanto custa. Esse já está na proposta. Ele está pronto para comprar. Se você não fizer besteira, você já vende. Porque ele já está ali, com a bolinha já está na frente do gol. É só chutar. É só entender bem, compreender e depois vender. Então, esse é o processo. Então aqui eu vou mostrar, comece de cima para baixo. No lado direito está escrito, ó, defina quais são os canais de venda. Como que você vende? Eu vendo pela internet, eu vendo no físico. Como é que eles entram, né, a oportunidade? Tem no mínimo 5 canais de venda. Por exemplo, eu tenho um canal de venda chamado Google, que eu vou pegar e fazer uma prospecção paga. Eu tenho um canal de venda chamado Facebook Ads, que é uma prospecção paga. Eu tenho um outro canal de atração chamado, que é o perfil, que é uma prospecção orgânica, perfil no Facebook. Eu tenho perfil no Instagram, que é orgânico também. E eu tenho o YouTube, que é orgânico. Por exemplo, no meu caso, né? Então aqui eu tenho 2 pagos e 3 orgânicos. 2 com custo e 3 sem custo, que eu ajo aqui. Aqui vem para o relacionamento, que é prospect, visita, proposta. Então aqui você vai definir algumas estratégias
Como é que você vai fazer depois que você atraiu o teu cliente? Qual é a tua promessa? Como que você age? Quais são as estratégias que você usa para ele poder comprar? Você tem visitas? Você entra em contato? Você liga? Manda WhatsApp? O que que você faz para o teu cliente ter relacionamento? E depois, como é que é o teu sistema de fechamento? Tu bate meta? Trabalha com meta? Tem meta? E aqui no lado direito ali tem, inclusive, taxa de conversão. Olha, se eu gerar 100 prospects, eu tenho uma taxa de conversão de 30% que se torna, não, 50% se torna lead. Então, 50 leads com 20% dos leads começam a me acompanhar durante as aulas. Um exemplo, tá? E ali, tantos fecham. Então, aqui você vai afunilando para saber quantas pessoas tu tem que prospectar para gerar a venda que tu quer gerar. Mais ou menos isso. Tá claro aqui, funil de venda, gente? Alguma dúvida? Bora lá? Entendi o funil de vendas? Canvas número 5. Agora, equipe. Agora eu começo a organizar a minha empresa. Essa aqui é o que a gente chama de canvas dos talentos. Porque aqui, ó, esse canvas, jogadinho na parede, bem organizado, vai fazer com que você se organize sempre para contratar a tua equipe. No lado esquerdo, tem o perfil da tua empresa. É o que a gente chama de fit cultural. Você já ouviu falar em fit cultural? Fit cultural é contratar pessoas que combinam com o perfil do teu negócio. É mais ou menos assim. A minha empresa preza por honestidade, confiança. Então eu quero pessoas que são honestas e confiáveis. Aquele espertinho pode ser muito bom, mas eu não quero na minha empresa. Às vezes tem vendedores maravilhosos, muito bons em vendas, mas eles ferem os valores da minha empresa. Então eu não quero esse vendedor na minha empresa. Então no lado esquerdo é a escolha do comportamento humano. São os valores. Aqui inclusive eu coloco. Lembra que você definiu os seus valores lá na cultura? Você vai colocar aqui e o significado do valor. É onde tu vai treinar a tua equipe. Por exemplo, honestidade. O que é honestidade? Você colocou ali humildade. O que é humildade para você? Você colocou, sei lá, outro valor. Empatia. O que é empatia? Coloca ali como significado, para você saber o que vai avaliar nas pessoas. E embaixo, princípios, que são diferentes de valores. O valor é substantivo. Princípio é muito mais específico. Os princípios de um negócio, eles estão muito mais voltados a uma regrinha. Como, vamos citar um exemplo aqui. Por exemplo, deixa eu pegar um princípio meu, né? Um princípio que eu tenho aqui, dentro do valor honestidade, eu tenho um princípio. Só ensino aquilo que eu já fiz na prática. Eu não ensino nada que eu não fiz na prática. Então isso aqui é um princípio. O princípio só faço o que eu sei na prática está relacionado com o valor honestidade. Então o princípio é uma regrinha e o valor é um substantivo. É mais ou menos isso. Entendi isso, perfil do negócio, agora eu venho para o lado direito e agora eu faço o mapa de competência. Qual é o perfil das pessoas que eu quero contratar? Perfil do negócio no lado esquerdo, perfil das pessoas que vão fazer parte da minha equipe. Aqui você vai colocar os papéis. Vamos citar um exemplo, eu estou citando muito o meu exemplo aqui, porque é uma forma para você visualizar. No meu exemplo tem papel, social media, gestor de tráfego, copywriter, estrategista digital, conteudista, né? Então eu tenho analista financeiro, eu tenho aqui todos os papéis. Muitos desses papéis hoje eu estou exercendo, porque é uma empresa pequena. Mas eu já estou organizando todos esses papéis. Soft skills são qualidades comportamentais. Você vai colocar aqui, por exemplo, vamos citar um exemplo aqui, analista financeiro. Quais são as qualidades comportamentais que eu quero no analista financeiro? Tem que ser honesto, tem que ser disciplinado, tem que ser organizado, né? Eu vou colocar aqui. Hard skills está relacionado mais com a formação, com a experiência. Como, por exemplo, precisa saber sobre finanças, ter curso técnico de contabilidade, sei lá, pelo menos, tal. E aí você vai colocar o curso técnico de finanças, ou ter exercido durante tantos anos, tanto tempo. Então, soft skills, competências comportamentais,
hard skills, competências técnicas. E aqui embaixo são as ações que você tem que realizar. Você já tem todos os cargos definidos, você tem os mapas de competências, como esses aqui que a gente acabou de colocar, você planeja o recrutamento, tem uma ficha de seleção, fez procedimento de seleção, tem um treinamento de integração na empresa. Então isso aqui é a organização interna do gestão de talentos do teu negócio. Cláudia, é muita coisa. Eu sei que é muita coisa. Por isso que semana que vem, quem entrar na nova disciplina vai aprender tudo. Tudo. Eu vou ensinar a colocar em prática cada um desses pontos. Olha só, questão número 6. Vamos para o Canva 6. Qual é o Canva 6? Processo. Agora vem a organização dos processos. Eu coloquei aqui 2 papéis, mas você pode colocar, se a minha empresa tem 10 papéis, o que é papel? Vamos citar um exemplo aqui e vamos colocar que a Vanderleia está aí, que tem uma padaria. Quais são os papéis? Caixa, atendente, supervisor, coordenador, padeiro, confeiteiro. São os papéis. A gente chama de cargos também, mas são papéis. O administrador. Por que eu chamo de papéis? Porque às vezes tem cargos que ocupam 2 papéis. Como por exemplo hoje, eu ocupo o papel de social media, eu ocupo o papel de conteudista e eu também sou gestor de tráfego da nova disciplina. Então eu assumo outros papéis. Então não são cargos em si, são papéis. Mas você pode, dependendo do porte da empresa, já cada papel tem cargos também, né? Então depende muito. Como é que é a gestão de processos? Agora, cada um dos processos, cada um dos papéis, eu preciso fazer uma lista de tudo que o papel faz. Por exemplo, um caixa. Tarefa: abertura de caixa, fechamento de caixa, atendimento de cliente, organização de bombonières. Eu vou colocar tudo ali, tá? Então aqui você vai colocar tudo que ele faz. No lado direito, você vai colocar quais são as fichas técnicas que cada papel tem. Vamos citar um exemplo aqui. Eu tenho uma ficha técnica de como fazer abertura de caixa. No caso de um padeiro, por exemplo, ele tem ficha técnica de como fazer pão francês, como fazer um pão especial. Então tem fichas técnicas. No caso de um atendente, tem ficha técnica de postura, ficha técnica de como atender cliente, como organizar um balcão. Tu vai fazer uma lista de todas as fichas técnicas para você padronizar. Depois da ficha técnica, vai para treinamento. O que é o treinamento? Cada ficha técnica vai ter que ter um treinamento de como realizar. Então não basta ter apenas no papel. Você pode treinar. Hoje, com a internet, está muito fácil. Você vai executar algo e vai filmar. Coloca dentro do YouTube como não listado, que ele não aparece para o grande público, e você tem o link daquele vídeo para a pessoa assistir em casa o treinamento de como executar determinada tarefa. No futuro, você pode até fazer uma plataforma interna de treinamento da tua empresa. Depois que você fez isso, vem o acompanhamento. E o que é o acompanhamento? Aí você vai colocar ali de quanto em quanto tempo você acompanha para ver se a pessoa está fazendo direitinho a tarefa. Então, o Canvas de gestão de processos, aqui são vários. Se eu tiver 10, cada um é 2, eu vou ter que ter 5 impressos aqui. Mas você vai colocar, pode colocar na parede, por exemplo, no escritório, eu tenho somente os papéis do escritório. Lá no departamento de produção, eu tenho somente aqueles papéis dentro da produção. E eu tenho as tarefas, fichas técnicas, treinamentos, acompanhamento, tudo listado do que tem que ser feito. Então essa é uma organização de ter tarefas organizadas e padronizadas na empresa. Completo demais, né, gente? Está muito completo. Entendendo Canvas de gestão de processos, nós vemos aqui para o Canvas do financeiro. Esse Canvas do financeiro é onde nós vamos criar o que a gente chama de resultado previsto. Então aqui eu desenhei um Canvas, que é o Canvas do resultado previsto, aonde você vai colocar o resultado ideal, ou o resultado ideal. Então, como que eu analiso o resultado ideal? Começo do lado direito primeiro e depois eu vou para o lado esquerdo. No lado direito, você tem
Despesas e custos diretos. O que são despesas? Despesas estruturais. Por exemplo, folha de pagamento, luz, telefone, internet, contador, despesas bancárias. Tu vai colocar aqui todas as despesas mensais que você tem, o valor delas. Então você tem um custo de estrutura, você já sabe que tu tem que faturar pelo menos para pagar essa estrutura. Custo direto é aquele custo que está mais relacionado com o faturamento. Então, por exemplo, se eu vendo um produto que tem um CMV, vamos dizer que eu compro a R$ 1 e vendo a 2, né? Então eu tenho um produto que eu coloco 100% de markup, margem acima. Então, se eu vender 100 mil, eu tenho 50 mil de custo direto. Se eu vender 200 mil, eu tenho 100 mil de custo direto. Ele sobe junto com a venda. Então, o custo direto é aquele custo diretamente envolvido. Quanto mais você compra, mais você vende. Quanto mais você vende, mais você tem que comprar. Já a despesa não. A despesa é a estrutura básica. Então, essa aqui não muda. Então, aqui no lado esquerdo, você vai colocar quanto de faturamento você tem que ter. Vamos dizer que vou prospectar meu faturamento de 100 mil reais, as minhas deduções, eu vou colocar quanto que deve ser o meu pagamento de imposto mais comissão, meu faturamento líquido. Do faturamento líquido eu vou colocar o meu total de custo direto, o meu lucro bruto, que é faturamento líquido menos custo direto vai dar lucro bruto, e os meus custos indiretos, que são minhas despesas, que vai dar o lucro líquido. Entendendo isso, eu tenho a média de quanto que eu devo faturar. Toda vez que eu olhar para esse canvas na parede, eu sei exatamente qual é a minha meta de faturamento, minha meta de custo, quanto que eu devo ter para poder... Aqui, na verdade, eu prospectei um resultado ideal que eu devo chegar lá, reduzindo o custo, aumentando venda para chegar nesse lucro que eu quero ter. Quanto de venda diária, ticket médio, número de vendas. Olha que legal isso aqui. E aí, por fim, eu finalizo com o último, que é o canvas da qualidade, e esse aqui é o canvas do sucesso do cliente, onde eu vou adotar estratégias para entregar na melhor qualidade possível o meu produto. Então, como é que funciona o canvas do sucesso do cliente? São através... Lembra que no funil ele começa com a base larga e vai afunilando? No canvas do sucesso, ele começa com a base menorzinha e vai aumentando. Porque tem clientes que compram, né? E aí eles vão aumentando as compras, vão comprando mais, vão querendo ficar mais, vão chamando mais gente, vão expandindo e vão sendo defensor da marca. Então aqui, ó, são as estratégias para cada coisa. E aqui são etapas. São 4 etapas. A primeira etapa a gente chama de etapa adoção. O que é a etapa adoção? Eu preciso ter estratégias para o meu cliente, quando ele compra, ele adotar o meu produto. Por exemplo, vamos citar um exemplo? O cliente entra na nova disciplina, eu tenho que ter uma estratégia para o cliente fazer todos os cursos. Porque se ele não fizer todos os cursos, ele vai perder o interesse. Então eu preciso fazer com que ele tenha todos os cursos. Se eu tenho uma cafeteria, eu tenho que fazer com que aquele cliente que pediu o café tome o café. Porque tem cliente que pede o café e não toma. Não gosta. Tem cliente que compra um produto, por exemplo, uma roupa, leva para casa e não usa. Eu preciso ter uma estratégia certa para que eu venda um produto que o cliente vai usar. Ele vai gostar do produto. Ele tem que sair feliz, satisfeito com aquilo que ele comprou. Então, a estratégia é que tipo de embalagem, como que eu vou oferecer, como que eu vou apresentar, qual é o tempo de preparo, né? Qual é, por exemplo, normalmente se tem um cronômetro de tempo para entrega de produto, quando o cliente pede quanto tempo que ele tem já para receber o produto. Então aqui é o momento de adoção. Adotou o produto, vem o segundo momento, o momento que eu tenho que fazer, qual é a estratégia que eu tenho para fazer o cliente voltar e pedir de novo. É o que a gente chama de retenção, que no meu caso é a renovação da assinatura. Então, qual é a minha estratégia para fazer os clientes renovarem a assinatura? Por exemplo, qual é a tua estratégia que você vai usar para os teus clientes comprarem de novo de você? Pedirem de novo. Ele comprou uma vez e ele vai comprar de novo? Quanto mais o teu cliente repetir, menos esforço você tem para conquistar novos clientes. Né? A retenção tem menos esforço.
Então, qual é a estratégia? Aqui, o que você vai fazer, que tipo de experiência você vai dar, o que você vai fazer para que o teu cliente se encante pelo que ele comprou e tudo mais. Aí, a terceira etapa é a etapa que a gente chama de expansão. O que você vai fazer, quais são as estratégias que você vai adotar para que o teu cliente indique você para os outros. Dê depoimentos, fale bem de você, saia encantado. Quais são as estratégias de indicação, de encantamento? E por fim, e por último, qual é a estratégia que você vai ter para o teu cliente não apenas ter um cartão fidelidade, mas ser embaixador da tua marca? Chamar clientes para dentro da tua loja e dizer o seguinte, cara, eu defendo essa loja até debaixo d'água. Fã de marca. Como é que você vai fazer para o teu cliente virar fã da tua marca, advogado da tua marca, defensor da tua marca? Fechou aqui, fechamos todo o processo. Então, esses 8 canvas, agora me diga, o que está faltando? Só colocar em prática. Cada um desses canvas vai te dizer tudo o que você tem que fazer para ter uma gestão de sucesso. E agora, nesse momento, não é mais comigo. Agora, nesse momento, é com você. Conto com você e até lá a gente se fala nessa jornada. Grande abraço, galera. Muito bom estar com todos vocês aqui. Pera aí. Valeu, 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 valeu!